Depois de ler esse capítulo, eu fiquei cada vez mais impressionada com a quantidade de informações que tem dentro dele e todos os segredos que agora finalmente foram revelados para todos nós, fãs e leitores de Shumatsu. Então nesse vídeo, eu vou falar para todos vocês o que eu achei desse capítulo 85 de Shumatsu no Valkyrie oficial e todos os pequenos detalhes escondidos que você provavelmente não conseguiu perceber direito ou até mesmo não entendeu com toda certeza. E tudo isso até já começa na primeira página, onde o título do capítulo é Segredo. E o local que nós vimos a Brunhilde andando no começo é exatamente o mesmo local em que ela está durante a ending da primeira temporada do anime. O que me faz até considerar se eu ainda posso usar um daqueles momentos do anime como alguma teoria sem ser a ordem dos lutadores que já foi quebrada há muitos séculos. E como vocês também já devem saber, no meio desse caminho que a Brunhilde está andando, ela se encontra com Loki, que tenta convencer a Valkyria de desistir de todo Ragnarok, dizendo que ele pode salvá-la se pedir com todo jeitinho para o Odin, mesmo estando disfarçado com o próprio rosto dele. Mas a Brunhilde, além de não querer ser salva, fez as melhores expressões possíveis pro Loki, como se estivesse literalmente cagando e andando para qualquer coisa que ele diga. Mas como se isso não fosse suficiente e não parasse por aqui, o Loki começou a dar uma de gado a nível extremo, ao ponto de literalmente ficar implorando para Brunhilde ficar viva, dizendo que ela ainda pode desistir de tudo isso que ela tá fazendo. E sendo completamente sincera com todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo, nesse momento eu fiquei completamente com um sentimento de desgosto. Foi o mesmo desgosto que eu senti quando eu vi o Eren chorando pela Mikasa, pra ela não ficar com mais ninguém depois dele, se lembrar dele, pipipi papapá. É como se eles tivessem quebrado todo o personagem completamente e reconstruindo como algo que ele nunca foi. Porque com toda certeza vocês podem até procurar em cada uma das páginas. O Loki nunca deu nenhum sinal de amor pela Brunhilde em todos esses 84 capítulos que se passaram, exceto esse atual. Então eu tenho quase certeza que tudo isso foi construído do nada. E eles tentaram colocar desse jeito como se fosse algo simplesmente natural, já que o Loki menciona que tem amado a Brunhilde por muito tempo. E para piorar mais ainda a situação do Loki, quando a Brunhilde, entre aspas, rejeita tudo que o Loki estava falando, ele mostra que tem uma boneca em tamanho real da Brunhilde em seu quarto, penteando e falando com ela, se parecendo muito com um stalker maluco apaixonado que não conhece a palavra limites. Dá até a impressão de que em qualquer momento o Loki vai sequestrar a Brunhilde para fazer os dois se casarem, coisa que eu não duvido nem um pouco. Mais um pequeno detalhe no meio de toda essa bagunça que eu achei muito legal no quarto do Loki é que ele é cheio de animais, mas bem do lado dele, quando ele tá conversando com a Brunhilde, tem uma cobra gigante no meio de um pedestal, que eu pelo menos acredito que deve ser uma referência ou uma homenagem a Jormungandr, a serpente do mundo, que na mitologia é a filha do Loki e até já morreu pelas mãos do Thor no Shumatsu, algo que foi mencionado lá no começo do mangá, durante a primeira rodada de Thor vs Lobo. Mas mesmo depois da gente ver toda essa decepção, que agora é chamado de Loki, e ter falado todas essas merdas sobre a Brunhilde, pelo menos ele contribuiu para realmente confirmar que a Brunhilde quer resgatar o Sigurd do Tártaro, mesmo que ela esteja de alguma forma negar tudo isso. Porque vocês podem ter certeza que aquela expressão que ela fez quando Loki falou que ela poderia muito bem resgatar o Sigurd, realmente é a expressão de alguém que teve seu plano todo descoberto e que acabou de pisar em algo que não deveria. Mas como essa teoria era ainda mais antiga do que quase tudo aqui, nós vamos continuar o capítulo mostrando o meu amado e querido Buda usando a roupinha do Sherlock Holmes, junto até mesmo da lupa e o charuto que ele usava. E eu até pensei num apelido bem legal para chamar ele, Buda Holmes ou Sherlock Buda. Eu não sei qual dos dois combina bem melhor. E eu também percebi que agora ele e o Odin têm o tapa-olho
em cima do mesmo olho e meio que ficou combinando quando os dois apareceram juntos na mesma página, de um jeito bem estiloso. E o Buda, inclusive, ficou falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Sigurd para o Odin, meio que tentando de alguma maneira descobrir por que ele está interligado com a Brunhilde e o líder nórdico, coisa que eu achei simplesmente maravilhosa, já que finalmente eles estão fazendo exatamente como eu esperava e estão desenvolvendo a lore de Shumatsu como eu mencionei anteriormente, e tudo que fez Ragnarok começar, e até mesmo colocando o acontecimento da própria mitologia nórdica aqui nesse capítulo, algo que eu achei muito bom e interessante deles estarem tentando interligar coisa que aconteceu na mitologia também com algumas invenções de Shumatsu, já que o Sigurd matou o dragão Fafnir usando a espada Gram, que no Shumatsu foi roubada pelo Odin, e por conta desses acontecimentos ele foi preso no Tártaro. Mas uma pequena curiosidade muito boa é que essa espada Gram não foi roubada do Odin, mas sim dada para o pai do Sigurd, Sigmund na mitologia, e que depois foi destruída e reforjada para ficar ainda mais forte. Então meio que eles pegaram esse pequeno momento lá da mitologia para tentar fazer o Sigurd parecer mais com um criminoso ou um traidor dos deuses o suficiente para ser mandado lá para o Tártaro. E como sempre, comparando com o oficial, tínhamos alguns problemas com a tradução dos spoilers, já que a conversa costuma mudar às vezes todos os meses. E no meio dessa interação entre o Buda e o Odin, infelizmente descobrimos que o Sigurd em fato não está livre, mas ainda assim, com certeza, a Brunhilde está tentando fazer isso, e também descobrimos que o Odin não pode perdoar ela por fazer tudo isso, mesmo que seja algo ainda pior do que o Ragnarok pelo visto, meio que deixando bem implícito de que o deus Odin está planejando algo para o Sigurd também, algo assim tão grande que ele precisa mantê-lo lá embaixo de uma forma tão brutal de que não possa sair sem o seu próprio comando, por conta de alguma coisa que, obviamente, tem relação com a Brunhilde, além dele ser, obviamente, o próprio amante dela. Mas também teve outro pequeno detalhe bastante interessante bem aqui para as pessoas, pessoalmente, que pensaram que o Buda foi resgatado para o Bel. E eu, infelizmente, também tô no meio dessas pessoas, eu tô inclusa, por causa que em diversas cenas mostra que o Buda está meio que usando a sua visão do futuro, ou pelo menos deixando seus olhos preparados para qualquer coisa que fosse acontecer, já que dava para ver a flor de lótus já no olho dele. Então naquela hora em que o Odin foi atacar o Buda, ele já estava preparado e sabia o que estava vindo na sua direção e podia desviar a qualquer momento, assim como ele fez. Tanto até que teve um pequeno close ali quando ele foi desviar do golpe, mostrando que sim, ele estava usando sua visão do futuro e ele não precisaria, devidamente, da ajuda do Bel para sair daquele lugar, ou pelo menos se defender o suficiente para que ele possa sair dali e voltar para a enfermaria caso necessário. E por falar nisso, finalmente podemos descobrir qual foi a arma divina do Odin, que foi uma das melhores coisas que eu já vi nesse capítulo. Porque um dos detalhes que eu mais queria ver no Odin era ele usando a Gungnir, a lança que nunca erra o seu alvo, já que todos os deuses, na maioria das vezes, nem tinham armas ou usavam outras que nem faziam sentido com sua mitologia. Então ver isso acontecendo realmente foi um marco no Shumatsu. Ou pelo menos eu acho que eles vão deixar essa arma, que nunca erra o alvo, um pouquinho mais fraca, porque senão a rodada em que o Odin participar vai ficar meio que fácil demais. Mas nesse momento de, entre aspas, batalha entre Odin e Buda, também serviu para mostrar para todos nós um pouco mais da força do próprio Odin, não só por meio da sua pressão de presença, como vimos várias vezes, ou palavras vazias do fandom de teorias, porque quando ele bateu a sua lança no chão, tudo em volta ficou em pedaços, e eu fiquei até surpresa que nada caiu em cima deles, e ainda por cima, falou que qualquer um que entre em seu domínio será esmagado. Uma frase bastante imponente e ameaçadora, que me deixou até mais animada para ver como que ele vai se sair de verdade no meio de uma batalha. Mas então tem um pequeno detalhe que acaba quebrando toda a minha lógica, de que as paredes do Valhalla, sem ser a da arena que foi feita para a batalha, são meio frágeis demais, já que até o Kim, sem nenhuma arma, só atravessando as paredes, conseguiu quebrar elas perfeitamente.
Então realmente, vamos ter que esperar um pouco mais para ter certeza e falar que o Odin tem uma força brutal nesse nível. E o melhor de tudo foi ver que o Buda, mesmo tendo toda aquela pressão por cima dele, ainda estava disposto a lutar contra o Odin no meio do Valhalla sem nenhum medo. E eu admito que seria uma luta bastante interessante de se ver fora do Ragnarok, até melhor do que Sakata Kintoki vs Sigurd, e ainda daria pra gente uns detalhes ainda mais sobre o atual poder do Buda sem o olho e sua arma divina, e o Odin com sua força total. E logo depois também, quando Bel apareceu com alguns curativos no seu corpo, eu fiquei até surpresa de que ele foi capaz de defender um dos ataques do Odin com tanta facilidade, o que na mesma hora me fez ficar com dúvidas se o Bel estava usando toda a sua força ou o Odin que estava se segurando um pouco mais para ir contra ele e não matar um dos deuses que estão ali no meio. Mas pelo menos isso também é um sinal de que o Odin é um deus forte, porque o Bel venceu a sua batalha e também um dos personagens mais maravilhosos, o Tesla, o que também me dá uma boa expectativa para a batalha. E como eu havia mencionado antes, nesse capítulo nós temos muitas revelações, ainda tivemos a informação de que o Odin, muito provavelmente, está pretendendo reviver o deus primordial, coisa que nem mesmo os seus corvos sabiam sobre isso, o que me faz pensar até mesmo de qual mitologia será esse deus, já que eu nunca ouvi falar realmente de um deus primordial na mitologia nórdica, e eu não acho que deve ser o deus da religião cristã, por muitos problemas que o Shumatsu já teve até mesmo com a Índia, e eu duvido que ele queira mexer com essa religião enorme. E vendo que o Bel deduziu tudo isso simplesmente por causa de uma frase que o Odin mencionou para ele após a batalha de Bel versus Rajun, me faz pensar de que ele esteve pesquisando do mesmo jeito que ele tentou pesquisar sobre o seu próprio passado e também sobre o Satanás para descobrir quem matou seus amigos. O que me faz lembrar também que o Bel é uma pessoa bastante inteligente e que ele possa ter mais informações para passar pra gente ou pro Buda em algum futuro próximo aqui pra frente. Então, pra mim, eu ainda acho que esse tal deus primordial deve ser algum deus inventado no próprio Shumatsu, assim como o próprio Adamas ou o Zero Fuku, ou algum deus bastante desconhecido. Mas isso vocês podem me falar o que acham aqui embaixo nos comentários, já que tudo que nós temos são teorias para acertar e comentar mais ainda. E outra informação que eu preciso mencionar aqui, que eu até falei também nos spoilers, que é de suma importância nesse capítulo, é a arena da 10ª rodada, que foi simplesmente divina, com uma representação perfeita de Kyoto no final do período Edo. E que antes que falem que não tem como Susanoo ter aceitado uma arena que dá vantagem somente para o Kitasoji, já que ele viveu no meio dessa época e nesse mesmo local, nós devemos lembrar muito bem que o Susanoo também é um deus japonês, e ele deve conhecer essas ruas quase com a palma da mão dele. Além de que, no meio de toda aquela arena bem ali, nós temos um pouco de água, o que me dá pelo menos um pouco de esperança de que Susanoo pode usá-lo por ser o deus das tempestades, ou pelo menos lançar um raio perto do Okita, o que faria dessa batalha ainda mais incrível e emocionante do que antes. E depois de saber de todos esses detalhes do capítulo, eu fico realmente triste em lembrar que nós só vamos ter mais envolvimento assim tão bom lá no final da 10ª rodada, que vai ser pelo menos no meio do ano que vem para o final, já que isso só acontece depois de muito tempo. Mas pelo menos sabemos que nós ainda veremos uma batalha maravilhosa, assim como Jack vs Hércules no mês que vem, e eu conto com a presença de vocês todos os meses para acompanhar os capítulos, os nossos vídeos e se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal, assim como nossos queridos e amados membros, o historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Challenge Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros e English TV.